A paz do Senhor a todos os irmãos, voltamos com mais uma aula sobre a matéria antropologia. Essa é a terceira aula, a terceira parte da matéria antropologia. Nós falamos na aula anterior sobre a linhagem do homem, os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Falamos sobre os 3 sentidos da alma, que é o intelecto, sentimento e também a vontade. E todos eles estão interligados à tricotomia, o corpo, a alma e também o espírito. Agora nós vamos falar também sobre algumas qualidades que vêm ao ser humano, a criação de Deus, dentro das suas faculdades, né? Nós falamos de fé. O livro que nós vivemos, a Bíblia Sagrada, é um livro de regra e fé para aqueles que creem. Então, vamos falar de fé. A fé é uma qualidade do Espírito com uma significação profunda e ampla. Ela abrange outros aspectos, como a esperança, a adoração, reverência e oração. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. É uma faculdade que nasce com ele. É inato a sua existência. Não é aquela fé adquirida ou ensinada de que fala a Bíblia, em Romanos 10:17, que estamos nos referindo, mas a fé própria do ser espiritual, que é o homem. Veja que acreditar em coisas invisíveis, acreditar em Deus, nós estudamos na matéria Cristologia, que não existe uma raça humana, um povo, uma cultura que não tenha um Deus. Existe uma necessidade dentro do ser humano, do homem, de acreditar na existência de um ser superior. Até mesmo hoje, Augusto Cury, que era um dos maiores ateus, se tornou cristão, depois de anos sendo ateu, entender que Cristo de fato é o nosso Senhor e eterno Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, quando nós falamos da criação, o homem, ele já nasceu, eu poderia dizer que o homem tem os 5 sentidos, ele nasceu com um 6º sentido, e esse 6º sentido eu poderia chamar de fé. O ser humano, ele já nasce com fé, e não é aquela fé que nós aprendemos tanto em Romanos, mas na matéria pneumatologia, um dos 9 dons excelentes do Espírito Santo, visto que nós aprendemos sobre 3 tipos de fé: a fé salvadora daqueles que creem, aceitam a Cristo como Salvador, a fé natural que me permite acreditar em algo que pode acontecer segundo os meus esforços, e a fé sobrenatural que sai fora do campo natural, permitindo assim que um milagre sobrenatural da parte de Deus e do Espírito Santo venha a ser promovido para que pessoas sejam salvas e glorificado ser o nome do Senhor eterno Deus. Mas nós falamos de uma fé que nasce como essência já dentro do ser humano, nas faculdades que fazem o homem crer, adorar a Deus, ter esperança, reverência, conseguir interagir com o Criador, porque existe uma essência de Deus dentro de nós. Quando Deus soprou no homem um fôlego de vida, o sopro de Deus, o homem passou a ser um ser vivente. Ainda que muitos não compreendam, existe uma essência de Deus dentro de você. Oh glória, meu Deus do céu, não posso pregar. Hoje eu estou aqui só para dar aula. Mas nós falamos de fé, dentro das faculdades que nasce com o homem. A consciência é uma faculdade do Espírito, é a lei moral e espiritual no interior do homem, que aprova ou desaprova o seu procedimento. É a intuição que o Espírito tem dos atos e do estado do homem. É ela quem dá a condição de discernimento do bem e do mal. A palavra consciência tem 2 significados: conhecimento e duplo conhecimento. Consis suneidesis, que significa conhecimento que acompanha. A consciência é uma faculdade do espírito que está sujeita à vontade. Pelo contrário,
ela divulga as decisões da vontade. Então nós temos dentro de nós, dentro da criação, da essência, duas coisas que nós ganhamos de Deus. Podemos dizer a fé e a consciência, né? Dentro da consciência que nós ampliamos o que nós chamamos da fé, ou ampliamos o que nós chamamos de conhecimento que acompanha, ou seja, essa faculdade da mente chamada consciência, é ela que administra todos os outros sentimentos das faculdades mentais que estão na alma e também no nosso corpo físico. Tudo no ser humano é um quebra-cabeça, uma peça, uma engrenagem. O ser humano, que é comparado, é uma grande máquina perfeita e criada pelo eterno Deus. E nós vamos ver a imagem, o homem, a imagem e semelhança de Deus, a partir da página 165. No Novo Testamento, nós vamos encontrar aí a palavra falada pelo homem, as palavras empregadas, ou melhor, os termos hebraicos neste vocábulo que estão em Gênesis 1, 26, lá no Antigo Testamento. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Este termo hebraico nos versículos são Tzelen e Demut. Tzelen é empregado 16 vezes no Antigo Testamento e refere-se basicamente a uma imagem, método funcional. Demut, empregado 26 vezes, refere-se ao modo variado, a semelhança visual. Deus nos criou conforme a nossa imagem, a sua imagem e semelhança. Por isso que quando nós usamos a matéria doutrina de Deus, cristologia e pneumatologia, usamos uma palavra antropomorfismo, uma palavra antropomórfica que traz à nossa mente um alcance, aquilo que nos traz a mente humana, o conhecimento humano, para falar que Deus tem mãos, tem pés, tem ouvido, Ele ouve, o Espírito Santo, Ele ouve, Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós usamos uma palavra antropomórfica para trazer ao alcance da mente humana algo sobre Deus. Mas nós vamos ver que essa palavra demut nos traz semelhança no modo de fato visual, e ela aparece 26 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra eikon, ou homoioses, eikon significa imagem, semelhança, forma ou aparência. Em toda a sua gama de usos, homoiose significa semelhança, correspondência, aparência semelhante. Ou seja, de fato, Deus ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E aí alguém diz: mas professor, pastor, Deus é espírito. Quem já viu a forma de um espírito? Como criar imagem ou semelhança de um espírito? Isso é um outro estudo, que nós estudamos da matéria doutrina de Deus. Então você que acompanhou doutrina de Deus, aprendeu sobre este assunto, ao qual nós não vamos expandir nem aprofundar nesta aula de hoje. Entendendo a imagem e semelhança de Deus no homem. O texto de Gênesis 1:26 diz: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O versículo 27 confirma a decisão do conselho de Deus, dizendo: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não podemos interpretar esses versículos sob o ponto de vista físico, sem correr o risco de errar. Qual é a imagem e semelhança no homem? A Bíblia declara que o corpo do homem foi feito pelo ato direto e imediato de Deus. Como o próprio texto alude em Gênesis 2:7, Deus então formou o homem do pó da terra. Entretanto, no texto anterior, Gênesis 1:26 e 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Este texto não declara que a parte imaterial foi criada, porém a parte imaterial foi outorgada ao homem através do sopro divino, tornando o homem alma vivente. Isto foi feito imediatamente, um ato de transmissão e não por ato de criação. Quando nós vemos Deus criando o homem, eu falei lá sobre Isaías 43, quando Deus ele vai usar 3 expressões para o homem, que é bara, asa e atzá. A palavra bara, quando Deus usa dizendo que criou, nos formou para a sua glória, Deus então ele deixa bem claro no texto de Isaías que ele criou bara. Primeiro, Deus criou todas as coisas existentes, Deus criou o universo. Deus não criou a terra por causa do homem, o homem por causa da terra. Deus criou a terra para poder criar o homem. Então Deus cria todas as coisas, todo o universo. Você vê que até a aula anterior que fala da criação, nós vemos que Deus criou tudo para por último criar a coroa da sua criação, que é o homem. Então Deus fez todas as matérias existentes para então criar o homem do pó da terra. E quando Deus ele cria o homem do pó da terra, aí Deus então vai soprar no homem um fôlego de vida. Essa imagem e semelhança não nos traz o sentido de matéria, porque toda a matéria foi criada por Deus. Mas o que Deus soprou no homem, isso sim, traz a essência de imagem e semelhança do eterno Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Yahvé, Jeová e o Espírito Santo. Então nós vamos aprender também a partir da página 166 sobre a palavra Elohim, ou Elohim, ou Elohim, como alguns pronunciam, vai do seu sotaque, da sua maneira de pronunciar, mas as duas maneiras são corretas, visto que toda palavra que termina com in no hebraico, ela está no plural. Bereshit bara Elohim. Quando a palavra Elohim aparece a primeira vez na Bíblia, nós vamos ver que ela aparece a palavra Senhor como Elohim. Elohim já no plural, provando que, ou trazendo um entendimento a nós, que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos sobre a criação de Deus, nós vamos ver que esse verbo colocado no plural, ele nos traz também essa visão da Trindade, que quando Deus ele nos cria a sua imagem e semelhança, eu estou falando de criar imagem e semelhança. Então, quando Deus diz, façamos o homem, eu já expliquei isso, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus tinha que dar ao ser humano 3 características. Se ele é Pai, Filho e Espírito Santo, o fazendo imagem e semelhança, Deus deixou então para nós matéria física, corpo, e agora ele nos dá a alma e também espírito. Nós vemos que há uma ligação entre todas essas coisas, há uma montagem de um quebra-cabeça dentro dessa matéria antropologia. Quando nós falamos da criação de Deus, nós vemos que Deus ele criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Essa é uma matéria muito complexa. Quando eu disse a palavra bara, que Deus criou todas as coisas, para depois Deus criar o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, nós vamos ver que nós encontramos uma palavra também chamada formou. Quando a Bíblia diz formou, nós vamos ver que quando Deus tendo criado todas as coisas, Deus ele vai dar forma ao ser humano. Qual é a forma que Deus vai dar ao ser humano? Eu falei aqui que a ciência comprova que existem 6 tipos ou 1000 tipos de pigmentos na terra que também estão inseridos no corpo do ser humano. Deus tendo criado o homem do pó da terra, ele não foi criado como alguns estudam, como os seguidores de Charles Taze Russell colocam, o homem deitado no chão e Deus assim o desenhando. Mas Deus, quando ele vai colocar a sua mão no barro e ele vai desenhar o ser humano, Deus então ele começa a construir o boneco de barro em pé, e ele começa de baixo para cima
construindo, né, o ser humano, o boneco de barro, para então soprar no homem um fôlego de vida. Então Deus formou, Deus criou, depois Deus formou, e quando a Bíblia usa o termo fazer, Deus os criou, os fez, os formou para a sua glória, dentro do termo Yatzar, nós vamos ver que Deus cria. Quando Deus cria, então aparece essa imagem e semelhança do eterno e grandioso Deus, que é o nosso poderoso Deus. Essa foi a nossa matéria de antropologia. É claro que eu não trago tudo aqui dentro dessa matéria, porque você tem que ler o seu livro, mas tudo que foi falado aqui, com certeza será explanado para você poder fazer a sua prova. Nós temos outros vídeos, outras matérias, né, outros assuntos. Nós temos aí a aula de bibliologia, a aula de doutrina de Deus, teologia, temos a matéria cristologia, temos também outra matéria chamada pneumatologia, e essa que é a última matéria da sistemática 1, que é antropologia, que é doutrina do homem, falando sobre a criação do homem, a criação de Deus. Eu tenho certeza que dentro desse estudo, de uma maneira introdutória a esta matéria que está no livro, você aluno que acompanha todas as aulas, terá uma visão ampla dentro do que eu falei, dentro do que foi falado, e poderá sim fazer a sua prova, introduzir a sua matéria, e o nome do Senhor Deus, ele será glorificado através da sua vida. Lembrando que este é um curso básico e médio em teologia, que você possa fazer proveito de todo o estudo que está aqui sendo introduzido para a sua vida. Eu sou o pastor Tojo, aluno, aprendiz do nosso amado pastor Edilson Ferreira, que seguimos as linhas de raciocínio do nosso amado pastor Aldemário Brandão, que é o reitor da Faculdade de Teologia FATESB Codiparp. Cada aula terá aí uma média de 3 vídeos, se for uma aula de um aprofundamento a algo especial, será aulas de 4 ou 5 vídeos no máximo, e eu tenho certeza que você tirará um grande proveito dessa aula, desta matéria, e Deus há de iluminar a sua vida. Que Deus os abençoe e que você possa tirar um 10 nessa matéria, um 10 nessa prova. Lembrando que é uma aula introdutória de vídeo para você poder introduzir. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está em algum lugar usando seu smartphone, que Deus possa abrir as suas faculdades mentais. Vou encerrar com uma oração. Que Deus possa vos abençoar. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, esta aula, que eles possam ser iluminados pela tua graça, o teu poder, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém.